A gente fala de economia aqui no Jornal da Manhã para uma análise dos resultados do PIB no primeiro trimestre do ano, o embate também entre Congresso e governo sobre o aumento do IOF e desafios para o controle das contas públicas. Nosso convidado é o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, bom dia, obrigado por atender aqui o Jornal da Manhã. Bom dia, Nonato. Obrigado pelo convite. Ministro, a gente teve a divulgação do PIB agora há pouco, crescimento de 1,4% no primeiro trimestre, se a gente comparar com os 3 últimos meses do ano de 2024. E aí o dado indica que o crescimento foi puxado pela agropecuária com um avanço de mais de 12%. É um número dentro do esperado? Qual é a avaliação que o senhor faz desses dados que saíram agora há pouco, ministro? Olha, eu acho que esse número está dentro das previsões do mercado. Nós, da Tendências, tínhamos uma visão mais otimista, projetávamos o crescimento de 1,6%. Mas, mesmo assim, 1,4% é um excelente resultado para o primeiro trimestre, diante das condições da economia brasileira, juros altos, inflação pressionada e assim por diante. Agora, o que provavelmente vai acontecer é que esse número não se repete nos próximos 3 trimestres, né? Esse será o maior crescimento trimestral do ano, porque ele é muito influenciado, como você acentuou, pelo desempenho excepcional da agropecuária, que cresceu esses 2,2%. Isso é resultado da espetacular safra agrícola que o Brasil está colhendo, e esses efeitos se dissipam, o efeito da excepcional safra agrícola se dissipam ao longo do ano. Então, provavelmente, nós vamos ver uma desaceleração da economia que se intensificará, a meu ver, no segundo semestre, diante dos efeitos defasados da taxa de juros Selic mais alta, que impacta negativamente o consumo e o investimento. Agora, ministro, muito bom dia para o senhor. O senhor comentou, né, que o agronegócio foi a força, né, que acabou puxando também outros setores. O bom desempenho no agro acaba privilegiando e beneficiando outros setores? Como que a gente consegue analisar, né? Olha, com certeza, beneficia sobretudo os serviços, né? A parte de transportes, fornecimento de insumos para o setor rural, tudo isso, e a industrialização disso tudo, nesses 3 segmentos, tende a se beneficiar de um desempenho muito favorável da agropecuária. Repetindo, a indústria, os serviços e consumo do setor adquirido em estabelecimentos ao redor das áreas de produção. O Alan Gani, nosso comentarista aqui de economia, também tem perguntas para o senhor. Gani. Ministro, bom dia, um grande prazer falar contigo. Analisando o PIB pela ótica da demanda, a gente observou um forte crescimento da formação bruta de capital fixo, ou seja, do investimento das empresas. Mas, por outro lado, a gente observou, pela ótica da oferta, uma queda na indústria. Como é que a gente consegue explicar esta aparente contradição? Olha, Alan, eu acho que, em primeiro lugar, esse número muito forte, eu suspeito que ele tem uma influência da importação de uma plataforma de exploração de petróleo de fabricação chinesa que entrou no primeiro trimestre, né? E entrou para valer nas estatísticas. Segundo lugar, alguma revisão, né? Alguma recuperação derivada de alguma desaceleração ao longo de 2024. Né? Também é preciso dizer que esse ritmo de 9% também dificilmente se repetirá nos próximos anos. E, de toda forma, a taxa de investimento, a gente viu também agora, continua muito baixa, na região de 16%, que é insuficiente para impulsionar a atividade econômica como o governo espera. Né? A gente precisaria investir entre 20% e 25% do PIB. Estamos investindo muito abaixo do que é necessário para o desenvolvimento do país. Ministro, eu queria trazer para a nossa conversa também aqui a sua impressão a respeito dessa discussão em torno do aumento do IOF proposto pelo governo para tentar, de algum modo, fechar as contas nesse ano de 2025. Mas isso tem dado muita discussão, como o senhor está acompanhando. O presidente da Câmara, Hugo Motta, deu um prazo aí de 10 dias para que o governo apresente alternativas a isso. Qual é a avaliação que o senhor faz desse cenário e alternativas para que o governo apresente algo diferente nesses 10 dias? Olha, Nonato, eu tenho 2 aspectos que eu acho que devem ser acentuados nesse episódio, né?
O primeiro, isso revela um certo desespero da equipe econômica. Então, você tem busca de mais arrecadação. Porque certamente eles incorporaram definitivamente a percepção de que o sistema fiscal ficou totalmente insustentável e de que o arcabouço fiscal não tem mais futuro. E dificilmente o governo vai cumprir metas, pelo menos metas robustas que permitam a estabilização da relação entre a dívida e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público. Seria necessário um superávit primário de 3%, o governo está assim vangloriando que vai conseguir zero, não é? Então não é suficiente para atingir de forma eficaz o principal calcanhar de Aquiles do setor público brasileiro, que é o endividamento público excessivo para os padrões da economia brasileira e comparativamente a outros países emergentes, né? O segundo é que o governo usou uma estratégia para arrecadar driblando o Congresso, digamos assim, né? Porque ele poderia ter usado, por exemplo, o imposto de renda, né? O imposto de renda tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. E sabe-se que o Congresso hoje tem há um ambiente francamente hostil ao aumento da carga tributária. Então, o governo optou por aumentar o IOF. O IOF como a gente sabe, vocês também, é um imposto regulatório. Ele visa regular transações de crédito, seguros, câmbio e assim por diante, tá certo? Ele não é um instrumento arrecadatório. Para ser instrumento arrecadatório, ele teria que seguir o rito que se aplica nos últimos 5 séculos, pelo menos, à submissão de proposta de aumento de arrecadação de tributos para o parlamento, tá certo? Para o parlamento. Tem que ter aprovação prévia do Congresso, tem que obedecer ao princípio da anterioridade, no caso brasileiro, pelo menos 90 dias até a entrada em vigor, e se, como o IOF é o imposto, 1 ano para entrar em vigor, né? Então, isso, o Congresso percebeu essa manobra e teve uma reação, digamos, inesperada pela equipe econômica, ou seja, eles também estão contra o IOF, mesmo que a competência para aumentá-la seja do Tesouro Nacional, tá certo? Então, por fim, esse prazo que o presidente da Câmara deu ao ministro da Fazenda é um prazo para refletir e tudo mais, mas, a meu ver, sem nenhuma chance de encontrar uma alternativa. Não tem alternativa ao IOF, né? E nisso o ministro da Fazenda está correto, entendeu? Então, por que isso? Porque a margem de manobra para a gestão fiscal no Brasil se estreitou a um nível sem paralelo no mundo. Quando se consideram as despesas obrigatórias com pessoal, previdência, saúde, educação, programas sociais, etc., isso dá 96%, né, do gasto primário da União. Então, restam 4% para fazer o resto. Desenvolver o país, financiar investimento, ciência, tecnologia, sustentar brasileiros estudando no exterior, né, as Forças Armadas, o Judiciário. Isso é inteiramente inviável. E o próprio governo, ao encaminhar a lei de diretrizes orçamentárias, provavelmente usando estudos de 2 consultores do Congresso, que trabalharam com a ministra Simone Tebet, eles anunciaram 2027, praticamente 100% do gasto primário federal serão obrigatórios. Ou seja, não sobrará um tostão para o resto. E, claro, isso é insustentável. Você não pode ter as Forças Armadas sem dinheiro para pagar o pessoal, não é? ou para fazer o mínimo de manutenção. Você não pode deixar de custear os trabalhos do Judiciário. Então, o que pode acontecer? Um colapso fiscal. E um colapso fiscal pode ser seguido de uma crise financeira. Então, isso pode acontecer certamente em 2027, e o próprio governo reconhece isso, ou até antes, se o mercado antecipar esses efeitos, tá certo? Então, eu acho que esse é o problema. Entendi. O problema da dívida é um e esse da rigidez é outro. Portanto, a ideia do presidente da Câmara, né, de que o governo apresente um plano e ele sugere que acabe com o incentivo fiscal, tudo isso é muito bonito do discurso, mas provavelmente os pares do Hugo Mota são contra isso.
Porque a gente fala em rever gasto tributário, ou seja, incentivo fiscal, há pelo menos 20 anos. Pois é. E não consegue. Por que não consegue? Porque os lobbies são muito fortes. E, além do mais, se eu não me engano, incentivos fiscais por tempo indeterminado não podem ser extintos. Então, o governo está realmente numa sinuca, e essa sinuca se expande para o país, não é? Então, esse é um momento grave. E eu espero que dentro de 10 dias surja alguma coisa, mas eu acho certo. muito pouco provável. E a declaração, para concluir, a declaração enfática do secretário do Tesouro Nacional é muito clara nesse sentido. Não tem alternativa ao IOF. E, portanto, ele pode ser que negocie, só para concluir aqui, ele negocie uma alternativa intermediária, que seria deixar isso em 2025 e fazer algo diferente em 2027, em 2026. Aí não pode, porque em 2026 vai estar pior do que em 2025 na questão da rigidez orçamentária. Pois é, algo que, aliás, o próprio governo, como o senhor destacou, admite que 2027 pode ser um ano seríssimo de problemas para a economia. Ministro, obrigado, viu? Um bom dia para o senhor. Obrigado pelo convite. Um abraço. Obrigado.